Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. Estamos aqui diante do Senhor, primeiramente, Pai, e para o Senhor. Nós dependemos da Tua bênção e da Tua direção. Pedimos por nós e por todas as pessoas que vão receber esse ensinamento. E também pedimos, Senhor Deus, pela paz de Israel. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós lembramos a vocês que se inscrevam para nos ajudar, que também depois coloque o seu like, né? Gostei ou não gostei. Isso ajuda o nosso canal a chegar mais longe. Muito bem, estamos estudando panoramicamente a Bíblia, já fizemos todo o Antigo Testamento e estamos no Novo Testamento, nos livros sinóticos. E nós, então, estamos já em Lucas, no capítulo 3. Vamos lembrar que Lucas é grego, único gentio entre os escritores dos evangelhos sinóticos. Então, o Lucas vai ser o mais extenso, além de ser o melhor e o mais completo sobre a vida de Jesus, por causa da sua formação helenística, cultural. Então, o capítulo 3, ele vai falar sobre João Batista. Então, ele começa situando João Batista. Ele é do tempo do reinado de Tibério César, o Pilatos era governador da Judéia, Herodes era o tetrarca da Galileia e Anás e Caifás eram os sacerdotes. Então, ele situa na história quando João Batista começou o seu ministério. João Batista pregava arrependimento. E João Batista diz: eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vai batizar com Espírito Santo e com fogo. João Batista vem antes de Jesus, anunciando a vinda de Jesus. Aí, nesse capítulo, tem o batismo de Jesus, quando ali está a Trindade, o Filho sendo batizado e Deus aparece falando. Lucas vai falar sobre a genealogia de Jesus e ele vai falar de Jesus até Adão. Ele vai apresentar Jesus como homem perfeito. Mateus apresentou Jesus até Abraão, porque ele queria mostrar a linhagem profética de Jesus no povo judeu. Então, no capítulo 4, vem a tentação de Jesus. Quase todos os acontecimentos vão estar nos 3 sinóticos, mas Lucas ele é mais extenso, é o livro mais extenso do Novo Testamento. Então, na tentação de Jesus, ele vai voltar àqueles assuntos que nós já estudamos. Jesus foi tentado na carne, porque ele estava com fome, foi tentado na vaidade, porque o diabo oferece o mundo para ele, as nações, e foi tentado pelo diabo. E havia aquela questão, se és filho de Deus. E Jesus responde sempre com o conhecimento da palavra. Ele vai usar o livro de Deuteronômio. Muito bem. Aí então, Jesus volta para a Galileia, lá para o norte. Nós já conhecemos o mapa. E ali ele principia o seu ministério. Ele prega em Nazaré, a cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu. Ele foi rejeitado ali, foi expulso, empurraram ele para um monte, queriam precipitá-lo. Mas Jesus passou entre eles. Não era a hora de Jesus morrer ainda. Ali ele cura o endemoniado. Ali já está então em Cafarnaum, que vai ser o centro do trabalho dele, do ministério dele. Ali também ele vai curar a sogra de Pedro. E muitas curas e libertações. E a fama dele começa a crescer muito. Capítulo 5, vem a pesca maravilhosa. Quando Pedro diz assim, nós já pescamos muito e não conseguimos nada, mas sob a tua palavra nós vamos jogar a rede. E é ali que Jesus fala para Pedro, você agora vai ser pescador de homens. E ali também existe a cura de um leproso
que diz para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Jesus diz para ele: eu quero, e curou aquele leproso. As grandes multidões começaram a afluir para ouvir Jesus e para ser curados. E sempre que Jesus atendia muitos, ele se retirava para lugares solitários e orava. Lucas vai dar ênfase a essa faceta de Jesus. Homem de oração, estava sempre na presença do Pai, se fortalecendo e sendo dirigido pelo Pai. Ali há aquela cura daquele paralítico que os amigos colocam diante de Jesus, vindo pelo telhado. E os escribas e fariseus questionam Jesus, porque Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. E Jesus perdoa aquele paralítico e cura. E diz lá que ele viu a fé dos amigos dele. Jesus participou de um grande banquete com os publicanos. Eram numerosos publicanos. E os fariseus e os escribas criticaram novamente. Eles iam sempre atrás de Jesus para pegar algum ponto que Jesus estivesse errando na lei. E Jesus diz para eles: os sãos não precisam de médico, porque eles se achavam sãos, mas os doentes precisam de médicos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus explicando a missão dele. Também foi questionado sobre o jejum. Os seguidores de João Batista falaram: nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? E Jesus então fala: quando o noivo está na festa, não tem jejum, não precisa jejuar. Mas vai chegar o tempo que o noivo vai ser tirado. E aí vocês jejuarão, todos jejuarão. No capítulo 6, Jesus, outra vez a questão do sábado. Os discípulos de Jesus passaram numa seara e colheram e comiam espigas. Os fariseus disseram: não é lícito, está errado pela lei. E Jesus lembra então, quando Davi foi ao sacerdote, os seus companheiros e ele estavam com fome, e o sacerdote deu o pão da proposição, que era só para os sacerdotes, mas ali havia necessidade de alimentar aqueles soldados. E Jesus então diz: o sacerdote fez isto, não foi recriminado por causa disso. E ali que Jesus cura aquele homem da mão ressequida. Os fariseus, os escribas, ficaram olhando para ver o que Jesus ia fazer com aquele homem que tinha uma mão ressequida. E Jesus curou aquele homem. E eles então ficam pensando o que eles poderiam fazer para anular o ministério de Jesus. Aqui Lucas diz que Jesus passou a noite orando, porque ao amanhecer ele escolheu os 12 apóstolos. Na nossa escola dominical a gente ensinava as crianças, eu mesmo aprendi assim, cantando. Eram Simão Pedro, Filipe, Mateus, Tadeu, Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Os 12 homens que Jesus escolheu para serem os apóstolos, para ensinar, para deixar depositado na mão deles todo o ensinamento que eles deveriam depois espalhar pelo mundo todo. Ali Jesus cura muitos enfermos. Vem gente da Judéia, do sul, vem gente lá de Jerusalém, de Tiro, de Sidom. Eles vêm para ser libertados de espíritos imundos, para serem curados. Procuravam tocar em Jesus. E de Jesus saía poder, havia cura. A palavra que todos que chegaram a Jesus para ser curados, foram curados. Aí Lucas lembra das bem-aventuranças e também dos ais. Bem-aventurados pobres, os que têm fome, porque eles serão consolados, porque eles serão alimentados. E ele diz assim: regozijai-vos, grande é o galardão de vocês lá no céu. Sobre a vingança, Lucas está lembrando do Sermão do Monte, da vingança. Amem os inimigos,
Faça o bem aos que os odeiam. Não revidem, não demandem. Façam aos outros o que vocês querem que faça para vocês. É a regra áurea de relacionamento. Do amor ao próximo. Ame a todos. Amem aos inimigos. Como é difícil isso. Ame aos inimigos. Amem sem esperar paga. Amem, emprestem, sejam misericordiosos. O juízo temerário é proibido. Não julgue, não condene, perdoe. Como você medir, você será medido. Lucas está lembrando, depois das investigações, de tudo que Jesus foi ensinando naqueles 3 anos de ministério dele. E ele fala, a parábola de um cego que guia o outro cego. Ambos cairão no barranco. E Jesus fala, tira a trave do seu olho. Depois o cisco que tem no olho do seu irmão. A árvore boa dá bons frutos. E é uma coisa que a gente tem falado muito. A boca fala do que está cheio o coração. A gente tem que tomar cuidado. O que nós estamos falando? Aquilo que está no nosso coração é o que vem à nossa boca. E também o final do Sermão do Monte, quando Jesus fala das 2 casas. Os 2 fundamentos. Uma casa foi construída na rocha, é outra casa construída na areia. As 2 sofrem a tempestade, a chuva. A casa da rocha permanece e a casa da areia cai. Ele diz, a casa da rocha é o homem que ouve a palavra e guarda no coração e obedece. No capítulo 7, vem a cura do servo de um centurião. O centurião era um comandante romano. E Lucas vai sempre estar observando e dando ênfase ao evangelho chegando ao gentio. Não só ao judeu, mas ao gentio também. Esse centurião, que ele diz que com uma palavra, Jesus poderia curar o servo dele que estava doente na casa dele. E também agora, só tem no evangelho de Lucas, é a ressurreição do filho único de uma viúva de Naim, quando ele tem misericórdia e compaixão daquele velório que está indo e ele cura aquele jovem. Só tem em Lucas isso aí. João Batista envia mensageiros a Jesus. O Senhor é aquele que nós estamos esperando? E Jesus fala, né? Fale para ele o que eu estou fazendo, curando, o cego está vendo, o coxo está andando, né? E quando os mensageiros de João Batista vão embora, Jesus dá testemunho de João Batista. Ele diz que Deus falou para o coração dele, antes de você, eu envio um mensageiro que vai preparar o caminho para você. Ele vai ser testemunho do seu caminho e do seu ministério. Nesse capítulo também que tem a história da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Agora, Lucas, ele vai falar da parábola que Jesus fala. Ele diz que um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro devia 50. Mas nenhum dos 2 tinha com que pagar. Nenhum dos 2 tinha com que pagar. E Jesus perdoou os 2. E ele pergunta para aquele homem que estava hospedando eles, quem amaria mais o credor? O que foi perdoado de 50 ou o que foi perdoado de 500? Por isso aquela mulher estava ali adorando Jesus e mostrando a gratidão dela. No capítulo 8, Lucas também, mulheres, ele dá ênfase nisso, o trabalho das mulheres seguindo a Jesus e ajudando Jesus. As mulheres que assistiam Jesus, a importância delas no ministério. Elas, algumas curadas, algumas libertas, algumas com seus bens, elas tinham bens e ajudavam no ministério de Jesus. Ele põe Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres também. No capítulo 8, Lucas lembra da parábola do semeador e aquela explicação toda que Jesus deu só para os apóstolos. E ele fala da parábola da candeia,
bem em cima, para que todos que entrarem vejam. Era o evangelho chegando a todas as nações. Um dia dizem para ele, a sua família está aí, eles querem ver você. E ele diz assim, a minha família são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Todos esses são a minha família. Aqui também, nesse capítulo, tem Jesus acalma uma tempestade. É aquele que ele estava dormindo e os discípulos falam, o Senhor não se importa, nós vamos perecer. E ele então manda parar a tempestade, o vento, e tudo se acalma. E eles se admiram, que homem é este que até os ventos o obedecem. Aí que tem também que ele registra a cura do endemoniado Gerazeno, aquele que tinha legião de demônios e que os demônios foram para os porcos. Os gerazenos rejeitam Jesus. O curado, o libertado, quer seguir Jesus e ele fala, não, vai para a tua casa, vai contar o que Deus fez para a sua vida. E ele vai para aquela região de Decápolis para falar de Jesus. Aí aparece Jairo, que era um líder de sinagoga. E ele suplica que Jesus vá à casa dele, que a filha dele está à morte. E quando Jesus vai, vem aquela mulher enferma de 12 anos que tocou na veste de Jesus, foi curada. E aí que Jesus continua para ir na casa de Jairo. E lá, então, há a ressurreição da filha de Jairo. As pessoas que viram Jesus chegar já está morta. Mas Jesus vai lá só com o pai, a mãe e os apóstolos mais chegados e fala, menina, levanta-te. E a menina é ressuscitada, com 12 anos também. A mulher tinha 12 anos de hemorragia e a menina de 12 anos estava morta. No capítulo 9, as instruções para os 12. Deu-lhes poder, autoridade. Era para eles irem libertar, curar, pregar o evangelho. Na simplicidade. Não precisava levar pão, não precisava levar dinheiro, não precisava levar 2 túnicas. E era para ficar na casa, pedir pousada e, se fossem bem recebidos, ficassem lá até terminar a campanha deles. Então Jesus dá toda a instrução para aqueles homens, para os 12 apóstolos. E quando eles começam a pregar e começam os milagres, João Batista, o Herodes, fala assim, quem é esse? Será que João Batista ressuscitou? Eu mandei decapitá-lo, quem é este? Porque Herodes queria ver Jesus. Então vamos pensar isso. Estão trabalhando, ensinando, curando, libertando. Herodes sabe a notícia e quer ver Jesus. Ele tinha medo que fosse João Batista ressuscitado, porque ele havia mandado matar João Batista. E aí então tem a primeira multiplicação de pães e peixes. 5.000 homens em grupos, Jesus abençoou e sobraram 12 cestos de pães. E é aí que tem a confissão de Pedro, quando Jesus pergunta, o que estão falando de mim? Quem é o filho do homem para o povo? É Jeremias, é João Batista, é Elias. E para vocês, quem eu sou? E Pedro faz a grande confissão, és o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o que veio para nos salvar e ser o nosso Senhor. E Jesus, então, aí prediz, ele fala sobre a sua morte e ressurreição. Começa aí a preparar os apóstolos, os discípulos, para a sua morte. Ele prediz a sua própria morte e ressurreição. E fala, o discípulo deve levar a sua cruz, negar-se a si mesmo, seguir e não se envergonhar da palavra de Deus. É aí, então, que ele tem a transfiguração. Quando sai do morro, lá que ninguém sabe que monte era esse, vem a cura de um jovem possesso. Aquele pai pediu que Jesus curasse o seu filho, que ficava sempre possesso. E Jesus prediz novamente a sua morte.
E ele diz: fixai nos vossos ouvidos, e que o maior no reino dos céus, aquele que serve, esse é o maior no reino dos céus. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Aí começa a vinda de Jesus para Jerusalém, para a morte, para o sul. Os samaritanos, quando eles vão passar por Samaria, não recebem Jesus. Aí então, no capítulo 9 aí, vem a segunda parte, que agora Jesus vindo para o sul, vindo para Jerusalém, vindo para ser morto e ressuscitado. Tinha no modo dele a intrepidez de ir para Jerusalém. Ele sabia para o que era. E quando eles vão pedir alimento e pousada, os samaritanos não dão. E tem aquela passagem que Tiago e João querem mandar fogo do céu. E Jesus falou: vocês não entenderam ainda a minha mensagem. Eu vim para salvar e não para destruir. Vale a pena ler Lucas. Ele é o mais extenso livro de todo o Novo Testamento e dos Evangelhos, então. Mas ele vai ter aquela formação helenística do grego, um profissional dedicado, que gasta tempo e gasta horas para que ele possa dar para Teófilo uma descrição melhor possível de Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.